A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Aqui quem está falando é o pregador Elias Duarte. É exatamente isso. Eu venho trazer nesse vídeo uma palavra de Deus para consolar, para alegrar o seu coração. Amém? E o tema dessa pregação aqui, que nós vamos abordar aqui hoje, é Meu Jesus é lindo. Eu gostaria que hoje você prestasse atenção, que você estivesse prestando atenção profundamente nas palavras que vão ser ditas aqui nesse vídeo, para edificar a sua vida e você, após assistir esse vídeo, se apaixonar ainda mais por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E aí eu começo a nossa conversa, podemos dizer assim, sobre Jesus, né? O meu Jesus é lindo, o tema dessa mensagem, com aquela passagem que acredito que vós conheceis, sobre João Batista. João Batista, ele pregava o quê? O batismo do arrependimento. É isso? João Batista, ele pregava o arrependimento. Ele pregava que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados e se batizar. Porque a própria palavra de Deus diz o quê? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então João Batista, ele fazia um trabalho de preparar o caminho para a vinda do Messias. Para a vinda de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo poder fazer o seu ministério. Então João Batista, ele tinha uma função importantíssima, já de ir alertando as pessoas, já de avisando as pessoas que elas necessitavam de uma conversão, delas poderem se arrepender dos seus pecados e passarem a viver para Cristo, através do batismo. Que quando a pessoa ela se batizava, ela deixava naquelas águas, podemos dizer, uma velha criatura. E quando ela surgia de dentro da água, ela se tornava uma nova criatura em Jesus Cristo. Então João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento, que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados e ter uma nova vida com Cristo. Deu para entender? E aí, onde entra Jesus nessa história? Jesus, ele chega numa certa vez, quando João Batista batizava as pessoas no rio, e Jesus se apresenta para João Batista, e João Batista, ele, numa humildade que tem que ser reconhecida, João Batista, ele fala que depois dele virá alguém, né? Virá o Messias, que ele não é digno nem de desatar as suas sandálias. Olha só que tremendo. João Batista reconhece que depois dele virá o Messias, onde ele não é digno nem de desatar as suas sandálias. De tão humildade que João Batista tinha em seu coração em reconhecer que Jesus Cristo era o Messias. Deu para você entender? E Jesus, ele chega para João Batista diante daquele povo que se batizava e pede João Batista também para ser batizado. Aí eu fico imaginando assim, Jesus pede para João Batista o batizá-lo nas águas. Eu fico olhando assim, a cara que João Batista deve ter feito para Jesus. Tipo assim, mestre, eu estou pregando o batismo do arrependimento. Eu estou aqui pregando para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados e tenham uma vida em comunhão contigo. E tu vens agora
me pedis para te batizar? João Batista, ele foi humilde de todo o seu coração em dizer que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. E Jesus desce mais ainda com a sua humildade em relação a João Batista. Então, se João Batista foi humilde aqui, Jesus veio para cá, ó. Por isso que João Batista ficou tentando entender, tipo assim, mestre, tu é o Messias, tu não tem pecado, tu é o Filho de Deus, tu é o Rei dos Reis, tu é o médico dos médicos, tu veio para dar vida e abundância para este povo. O Senhor não é pecador, o Senhor não precisa ser batizado. Mas Jesus faz questão de servir como exemplo. Jesus tinha condições de ser batizado? Jesus precisava de ser batizado e arrepender dos seus pecados? Claro que não. Jesus era santo. Jesus, ele foi preparado, né, para trazer a boa palavra. Jesus foi preparado para morrer na cruz por mim e por você. Levar sobre ele todas as nossas dores, nossas angústias, todo o nosso sofrimento. Jesus foi o escolhido por Deus. Então Jesus não precisava passar pelo batismo das águas. Deixar de ser um velho homem e passar a ser um novo homem, uma nova criatura. Só que ele fez questão de quê? De ser um bom exemplo, mostrando toda a sua humildade, mostrando através desse exemplo que ele não era melhor que João Batista, que ele não era melhor do que ninguém que estava ali sendo batizado. O meu Jesus é lindo. Jesus é lindo demais. Que coração é esse? Que humildade é esse que este homem tinha, a ponto de se rebaixar? Ele era o filho do rei. Filho do rei não, né? Ele era o Rei dos Reis. Ele é o Filho de Deus, enviado aqui na terra para nos dar vida e abundância. E ele se coloca numa situação inferior a João Batista, que era muito respeitado na época. João Batista era muito respeitado, era uma autoridade espiritual, um homem de Deus. E Jesus se coloca abaixo de João Batista quando ele fala assim: me batiza, eu tenho que servir de exemplo. Então, muitas das vezes, quando a gente vai cobrar alguma coisa de alguém, a gente tem que ser bom exemplo. Então, quando eu cobro para o meu filho, para a minha filha, ou quem que seja, que ele precisa ser uma pessoa honesta, uma pessoa do bem, eu tenho que ser esse exemplo. Eu tenho que dar esse exemplo para os meus filhos. Então Jesus ali se coloca nessa condição inferior a João Batista e mostra para a gente que ele não era melhor do que ninguém. E todos nós sabemos que sim, Jesus era santo. Mas olha só como é que era a postura, o coração desse homem. Então, esse é o primeiro fato que eu gostaria que você entendesse, de que o meu Jesus, o seu Jesus, ele é lindo. O segundo ato que me chama a atenção da humildade e da beleza interior, que eu digo, como Jesus tinha. Jesus era muito lindo. Quando a gente fala de lindeza, a gente está falando de exterior, a gente está falando de por dentro. A pessoa ser bonita por dentro, ser linda por dentro. E a segunda situação que me chama a atenção da beleza de Jesus é naquela passagem que Jesus, ele pega uma bacia, uma toalha, se ajoelha próximo, né, aos seus discípulos para lavar os seus pés.
Olha só isso, que tremendo. Para os costumes da época, lavar os pés, né? Na época era costume lavar os pés antes de se assentar na mesa para fazer a refeição. Era um costume da época. Então todos tinham que lavar os pés, porque a mesa era muito próxima dos pés, né? As pessoas sentavam ao chão. Então era um costume da época. Como é um costume meu e seu, higiênico, da gente ir lá e lavar nossas mãos antes de comer, não é isso? Não é um costume? Não é um ato higiênico? Então, para os costumes da época, tinha que lavar os pés. Os pés era a parte mais suja, né, do corpo. Tô pensando que antigamente tinha esse tênisinho aí, tênis Nike, Reebok, Adidas, pessoas proteger teus pés. As ruas eram tudo asfaltadinha. Não, tudo areia, lama. Então a parte mais suja do corpo estava ali nos pés. E aí na hora de assentar-se para comer, era um costume da época lavar os pés. E quem é que lavava os pés? Geralmente era aquele servo mais insignificante que lavava os pés de todos. Aquele empregado mais insignificante ali que lavava os pés. E Jesus mostra-se diante dos seus discípulos toda a sua humildade. Mais uma vez, o Rei dos Reis se supera. Mais uma vez, o médico dos médicos se supera. Ele se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro não queria deixar Jesus fazer isso, porque Pedro entendia, isso aqui é um trabalho de um escravo, de um empregado. Não, o Senhor é meu Senhor, que isso? Eu não aceito isso, o Senhor está lavando meus pés. Você imagine a rainha Elizabeth lá da Inglaterra, ela se ajoelhar lá para lavar o pé de um súdito, de um empregado lá do seu palácio, da corte. Imagine, tu acha que ela faria isso? A rainha Elizabeth? Tu acha que o príncipe Charles ele faria isso? Tu acha? Mas Jesus fez. Jesus se coloca numa situação inferior. Jesus, ele diminui para mostrar para mim e para você que somos todos iguais. E Jesus, ele chama a atenção de Pedro, de todos, quando ele fala assim, hoje vocês não entendem, né, o que eu estou fazendo, mas entenderão depois. Então Jesus está querendo dizer o seguinte: se eu, que sou o mestre de vocês, estou lavando os pés de vocês, vocês têm que lavar os pés um dos outros. Ou seja, Jesus está querendo dizer assim o seguinte: você, Pedro, não é melhor do que Judas. Judas, você não é melhor que Tiago. Tiago, você não é melhor que João. João, você não é melhor que Pedro. Aqui, todos vocês estão em plena igualdade. Quando um irmão cair, estenda as mãos para levantar. Ajude o seu irmão. Esteja junto com o seu irmão. Se tiver de lavar os seus pés, lava o pé do seu irmão. Cuida do seu irmão. Ora pelo teu irmão. É nesse sentido que Jesus queria passar para os seus discípulos. Seja humilde de seu coração. Você não é melhor do que eu porque você tem um carro melhor do que o meu. Porque você mora numa casa melhor do que a minha. Isso não faz você ser melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você porque eu tenho um cargo dentro da igreja maior do que o seu ou mais privilegiado que o seu. Isso não me faz ser melhor do que você. No reino dos céus, todos nós vamos ser iguais, independente da nossa classe social. No céu não haverá divisão de pessoas. Lá não vai ter índio, brancos e pardos, né, diferentes. Nos céus, todos nós vamos ser iguais. Todos nós vamos estar em igualdade. Então, a minha profissão não faz com que eu seja melhor do que você. O que eu ganho financeiramente por mês não faz eu ser melhor do que você.
isso que Jesus queria passar para os seus discípulos. Cuidem um dos outros. Lavem os pés um dos outros. Isso não é humilhação nenhuma. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês anteriormente, eu tenho que ser o exemplo. E Jesus naquela condição, Rei dos Reis. Você tem noção do que é isso? O Rei dos Reis, o Filho de Deus, se ajoelhando para lavar os pés dos seus discípulos, um por um. Você conhece alguma autoridade religiosa? Você já viu alguma autoridade religiosa a ponto de descer, ficar na mesma situação de que uma ovelha para poder ajudá-lo? Você já viu isso? Raro, né? Se você já viu, uma raridade, meus parabéns. Mas em regra não. Então Jesus, é isso que ele queria colocar na mente dos discípulos. É isso que ele queria passar para mim e para você. Seja humilde de todo o seu coração. Não seja soberbo. Não seja ignorante. Trate o seu irmão da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. E para encerrar essa mensagem, eu queria trazer o terceiro fato, aonde eu digo que o meu Jesus é lindo. É aquela passagem que eu vou resumir aqui para os irmãos, aquela passagem que uma mulher ia ser apedrejada, ia ser morta, apedrejada, por ter cometido um ato de adultério. E os fariseus, aqueles que tentavam a todo momento deixar Jesus numa situação embaraçosa, trouxeram essa mulher que tinha cometido adultério, trouxeram para Jesus. Tipo assim, tá, irmãos? Aí o Nazareno, aí o Rei dos Reis, aquele ar de deboche. Aí, segundo as leis de Moisés, quem é pego em ato de adultério, deve ser apedrejada. Aí, essa mulher aí foi pega em ato de adultério. E segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E aí, o que tu tem a dizer? O que tem a dizer aí? Querendo pegar, interrogando Jesus ali, Querendo pegar Jesus numa situação embaraçosa. E Jesus sabe, Jesus é inteligente demais. Sou fã, zaço de Jesus. Meu Jesus é lindo. Jesus, ele se assenta ali no chão ali, Ele fica numa situação ali de cócoras, podemos dizer assim, Podemos dizer desse jeito, essa interpretação, imaginação que eu tenho. Jesus vai, fica de cócoras e começa a escrever na areia. E eu acredito que os fariseus ali, os acusadores ali daquela mulher, e aí, você não vai falar nada não? E aí? Aí Jesus fala assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo um a um. Essa passagem é linda demais, E só ficou Jesus e a mulher adúltera. E Jesus pergunta: ué, cadê os teus acusadores? Foram todos embora? E aí Jesus vai e fala, se ninguém aqui te acusou, se ninguém aqui te condenou, eu também não te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Aí eu falo mais uma vez, como que o meu Jesus é lindo. Jesus é lindo demais. E aí você pode estar se perguntando assim, tá vendo como é que a palavra de Deus, ela entra em contradição? A palavra de Deus é mentirosa? Por quê? Porque se Jesus fala
quem não tem pecado atire a primeira pedra, e todos se retiraram, só ficou ele e a mulher, por que ele não atirou pedra naquela mulher? Já que dentre todos que estavam ali, ele era o único que não tinha pecado. Por que ele não tacou pedra naquela mulher então? Ele entrou em contradição. Tá vendo aí como é que a Bíblia é mentirosa? Jesus mesmo se mostrou ali pecador igual aqueles homens, porque ele poderia ter tacado pedra na mulher, já que ele não tem pecado, então quer dizer que ele tinha pecado também, e ele não tacou pedra. Ei, calma aí, calma aí. Ei, calma aí. A palavra de Deus deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, ao mundo para que eu e você tenha vida e abundância. Deus enviou seu Filho para cuidar das minhas feridas, para cuidar das suas feridas, para cuidar do nosso ser, para cuidar do nosso interior. Jesus veio ao mundo para tratar as nossas feridas. Jesus veio a esse mundo para trazer a paz. Jesus veio a esse mundo para cumprir as leis e não para abolir as leis. Jesus veio a esse mundo para me dar vitória. Jesus veio a esse mundo para te dar vitória. Jesus veio a esse mundo para fazer com que você seja feliz, para fazer com que você viva em comunhão para o seu irmão. Então Jesus, ele não veio a esse mundo para atacar pedra em mim e nem em você. Jesus, ele não quer que você sofra, que você pereça, porque ele trouxe sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Então Jesus não veio para tacar pedra em mim, para tacar pedra em você. Então por isso que ele não tacou pedra naquela mulher, porque Jesus, ele veio para trazer a salvação para mim, para trazer a salvação para você, para fazer com que você tenha uma vida próspera, para fazer com que você entenda que ele é o mediador entre você e Deus. Então jamais Jesus iria tacar pedra em você, jamais Jesus iria tacar pedra em mim. Então os ensinamentos que Jesus nos deixou é isso, meu irmão. Esses são os ensinamentos que Jesus nos deixou. A gente não tem que tacar pedra em ninguém. Temos que ser humildes dentro do nosso coração. A gente tem que ser humilde na nossa essência. Temos que ajudar uns aos outros. Temos que estender as mãos um para com os outros. Então Jesus jamais tacaria pedra. E por isso que eu não taco pedra em você. Por isso que eu não acuso você. Porque eu sou pecador que nem você. Por isso que eu sou falho também igual a você. Então eu não posso tacar pedra em você. Eu tenho que ser humilde, assim como Jesus foi humilde com as pessoas. Eu tenho que copiar o que Jesus fez o tempo todo. Então Jesus, ele jamais tacaria pedra em você. Jesus jamais tacaria pedra em alguém. Então eu queria encerrar essa mensagem abençoando a sua vida, colocando as mãos sobre você e repreendendo todo o mal. E em nome de Jesus, eu creio que aquele Jesus que esteve nesse mundo, que passou pela terra, que curou enfermidade, que libertou as pessoas dos inimigos, que libertou as pessoas das entidades, dos espíritos malignos, aquele Jesus que trouxe vida em abundância para as pessoas, aquele Jesus que falou: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Que esse Jesus, que está em espírito e em verdade, atuando na minha vida, esteja também atuando na sua vida. E que você possa refletir e entender que o seu Jesus é lindo. O meu Jesus é lindo. Amém? Deus abençoe teu dia na graça de Deus.